Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 26 de julho. Agora na Espanha, 20 horas e 47 minutos, no Brasil, 15 e 47. A BTC basicamente foi agulhar ali para a linha inferior do canal de Keltner. Vocês vejam que a gente chegou a fazer a mínima hoje em 20.706. Foi dar um beijinho na base do canal de Keltner. Mas olhando em perspectiva, desde 22 de abril desse ano, a BTC basicamente transitava ora pela banda inferior do canal de Keltner, ora por fora, por baixo do canal. E esse movimento amplamente corretivo só foi ganhar um certo arrefecimento agora, em que ela voltou a transitar pela banda superior do canal de Keltner e voltou a incursionar por dentro da nuvem. Fizemos três corpos reais inteiros de candles aqui por dentro da nuvem e agora a gente rejeitou novamente na esteira desse teste da BTC que ameaçou furar aqui a VWAP mensal. Nesse momento está furando, a VWAP mensal está em 21.380, agora ela está em 20.854. Vamos ver se até o final desse desenho, desse candle aqui no diário, cujo desenho termina agora na madrugada de terça para quarta, a gente faz o corpo real retornar para cima da VWAP mensal. Se isso não acontecer, é bem provável que a gente vai estressar a base daquele nosso triângulo no semanal que a gente está desenhando, e aí deve buscar algo em torno de 20.400. E é uma movimentação normal, a gente está tentando agora superar a MM200 no semanal, que ficou ali em 22.697, a gente não conseguiu superar a MM200 no semanal, e agora a gente vai ficar pipocando aqui na cunha de uma figura triangular. O gráfico das VWAPs acabou ficando feio, porque a gente havia transpassado de baixo para cima a VWAP mensal, e agora a gente voltou a testar a VWAP mensal, ameaçando até perder. Mas eu tenho para mim que a gente talvez esteja desenhando essa canaleta virtual de alta aqui. Se a gente agora voltar a testar a aresta superior dessa canaleta aqui na extensão, aí sim, com certeza esse vai ser aqui o balé que a BTC está desenhando em direção à VWAP anual, que está ali entre 32 e 33 mil dólares. É possível que a gente encontre um pit stop aqui no patamar de 30 mil, mas se ela voltar a estressar a aresta superior dessa canaleta, é com esse nível de agressividade que a BTC vai caminhando em direção a 32, 33, podendo bater até 34 mil dólares. No intraday, o gráfico ficou acadêmico, vamos colocar assim. A gente basicamente, hoje, a gente lambia a lower, voltava para VWAP, agulhamos para lower, voltamos para VWAP, demos um beijinho aqui na lower, voltamos para VWAP. Aqui a gente acabou esgarçando a lower, voltou rapidamente para VWAP. Na sala de sinais, os sinais estão todos fechando, mas o fato é que ficou acadêmico hoje a movimentação da BTC no intraday. Quem assina a sala sabe desse setup. Gente, na seara dos fatos, as taxas de financiamento da BTC e ETH sinalizam que mesmo com essa liquidação promovida pela BTC nos últimos minutos, a gente chegou a esgarçar a lower agora, né? Fizemos a mínima em 20.700 e pouco. As taxas de financiamento no mercado de futuros dão conta de que esse rally de alta deve permanecer. E um banco dos Emirados Árabes Unidos está fazendo parceria com a Kraken para lançar uma plataforma de ativos cripto. Ou seja, mais 500 mil de usuários criptos para entrar no mercado. E o CZ, o CEO da Binance, está processando um braço da Bloomberg, a Forbes, por ter difamado não só ele, mas os seus negócios. Segundo uma reportagem da Forbes, toda a fortuna do CZ, o CEO da Binance, seria um grande esquema Ponzi. O CZ não gostou e está processando essa subsidiária, esse braço da Bloomberg, que é a Forbes. Enfim, o mundo cripto está num franco distensionamento com o establishment financeiro tradicional. Vamos colocar assim, que até esse hiato regulatório e todo esse delay em termos de regulação do mundo cripto tem a ver com o lobby do setor bancário e de setores de Wall Street que estão vendo no mundo cripto e no poder da descentralização talvez uma ameaça aos seus próprios negócios.
E o Kremlin avisou que vai manter, aqui está na capa da Bloomberg, o aperto no fornecimento de gás em favor da Europa anglo-saxônica, já que a Europa Latina, né, Portugal, Espanha, sul da França e Itália são providos por gás natural que vem do norte da África, principalmente Marrocos e Argélia, e o gás natural que é responsável pelo provimento da Europa anglo-saxônica vem basicamente do Nord Stream 1, que está com menos de 20% da capacidade. Agora o Kremlin avisou que está desativando mais uma turbina, diminuindo para menos de 20% o gás escoado no Nord Stream 1. É por isso que o preço das commodities energéticas andou em polvorosa agora no final da tarde. E a China tentou construir uma rede de espionagem dentro do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Essa reportagem da Zero Hedge, fazendo referência a uma reportagem do Wall Street Journal, dá conta de que ao longo de 10 anos, funcionários do Fed receberam contratos com programas de recrutamento de talentos chineses, muitas vezes incluindo pagamentos em dinheiro em troca de informações privilegiadas sobre a economia dos Estados Unidos, mudanças na política macroeconômica e taxas de juros. Ou seja, gente, é uma guerra de espionagem contra espionagem, é o jogo sujo das superpotências. E a Rússia, através do seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou agora, no final da tarde, que o objetivo declarado desse conflito é derrubar o regime de Zelensky. Segundo Sergei Lavrov, a remoção do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é o objetivo maior dessa guerra, e não uma conquista pura e simples. Então ele pretende libertar o povo, a região de Donbás, né, o leste ucraniano, e o povo ucraniano como um todo, do fardo imposto pelo regime de Zelensky. Não é de hoje, é sabido, ressabido por todos, que o Putin não fecha com o Zelensky. E agora um dos objetivos declarados desse conflito é derrubar o Zelensky. Gente, o Putin parece que transformou essa guerra num jogo de xadrez. Quando há alguma luz no fim do horizonte, no sentido de que a inflação poderia estar controlada, ele vai lá, desliga as turbinas do Nord Stream 1, ele bombardeou agora, há poucos dias, o porto de Odessa, o preço do trigo por isso disparou, lembrando que Rússia e Ucrânia sozinhas respondem por mais de 30% do trigo produzido no planeta. Ou seja, é claro que o objetivo do Putin não é só derrubar o Zelensky, mas é desestabilizar as economias da zona do euro e dos Estados Unidos da América. E nesse cenário, eu tenho para mim que num dia como hoje, onde a Nasdaq está tombando menos 2,14%, a Nasdaq está virada numa shit coisa, a BTC caindo menos 1,92%, é um verdadeiro porto seguro diante da shit coisa que virou a Nasdaq. Ou seja, gente, eu avisei aqui desde o final do ano passado que o mercado em algum momento iria reprecificar a Web 2 e reprecificar a Web 3. Na Web 2, o tráfego de dados e riqueza transitam de forma aprisionada, como num feudo, num iOS, num Android. E na Web 3, essa montanha de dados e riqueza vai trafegar de forma livre, alforriada. E o mercado talvez esteja virando a chave, porque em condições normais, temperatura e pressão, a Nasdaq tombando menos 2 pontos alguma coisa, era para a BTC estar caindo 20%. E tá ali resiliente, esperando o mercado fechar, a Nasdaq fechar, para voltar a subir. Talvez seja isso que tenha imposto essa corretiva. Voltamos a lamber a base dessa canaleta virtual de alta, e é provável que a gente esteja desenhando esse balé aqui para promover o transpasse de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku. Tá bom? Aqui no diário. Tá bom, pessoal? Na projeção, a nuvem segue estreitando bastante. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, e aceito sugestões de análise nas mensagens abaixo. Grande abraço.